Seja Deus. Irmãos, o capítulo anterior do que nós lemos, o apóstolo Paulo foi enviado para a Itália. E o transporte no qual Paulo foi para a Itália não foi de carro, não foi de avião e nem tão menos de cavalo ou carroça. Paulo foi para a Itália de navio. E esta viagem, pastor, foi tranquila? De Paulo para a Itália? Não, irmãos. Não foi uma viagem tranquila. Pelo contrário, foi uma viagem muito difícil. E quando lemos o capítulo 27, nós vamos ver que esta viagem, eles pegaram ciclone, tufão, furacão. Quando lemos o capítulo 27, diz que o navio ficou encalhado. Quando lemos o capítulo 27, diz que eles tiveram que lançar a comida do barco, fora do barco, para não afundar o barco. Quando lemos o capítulo anterior, 27, vamos ver que eles passaram um momento de aflição tão grande, que Paulo chegou a desesperar da vida dele. Eles acharam que eles iriam morrer. Foi uma viagem muito difícil, muito turbulenta. E em outro momento desta viagem, deles indo para a Itália, o comandante chegou a querer matar todos os prisioneiros do barco. Olha que viagem atribulada, irmãos, complicada. Até que eles chegaram em terra seca. E quando eles chegaram em terra seca, nós vamos ver no capítulo de número 28, onde eles chegaram. Chegaram na Itália, chegaram em Roma? Não chegaram em Roma. A viagem não foi completa. E quando eles chegaram, irmãos, em terra seca, chegaram alguns a nado, batendo o braço, porque o barco não chegou à terra seca, e outros com pedaços de madeira, boiando em pedaços de madeira ou em objetos do barco. Foi uma viagem muito difícil, foi uma viagem muito complicada, e eles chegaram aonde? Chegaram em Malta. O versículo de número 1, no qual nós lemos, vai falar sobre isso. Diz que havendo escapado, por quê? Escapado porque o barco encalhou, estava sendo quebrado, açoitado pelas ondas, e eles tiveram que deixar o barco. Mas eles chegaram na terra. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Eles chegaram até a terra seca. Todos os tripulantes do barco, não morreu ninguém. Até porque o anjo falou para Paulo, está no capítulo 27, dizendo que ninguém ia morrer, porque Paulo estava naquela embarcação. E eles chegariam, e chegaram todos vivos. E quando eles chegaram, eles procuraram saber que lugar é esse, como é o nome deste lugar. E falaram para eles, essa é uma ilha chamada Malta. Eu fiquei a pensar e a meditar nesses versículos do qual nós lemos, irmãos. E fiquei a pensar na vida de Paulo especificamente. Paulo, que outrora estava dentro de um barco, fazendo uma viagem para a Itália, cheio de planos, e passou pelo que passou. Passou por um tufão, teve que mudar de rota, teve que mudar de direção barco. Paulo, que estava nesta viagem, que passou por esse naufrágio. E agora, Paulo, que se desesperou da vida, irmãos, nesta viagem, achando que iria morrer, até Deus falar com ele. Agora Paulo chegou numa ilha chamada Malta. Isso aponta um novo ciclo, uma nova fase, uma nova estação, um novo momento para a vida dele. E eu fiquei a pensar, será que foi em vão eles parar exatamente na ilha chamada Malta?
não é em vão. Nada é em vão na vida daquele que é direcionado por Deus. Nada é em vão na vida de um homem e de uma mulher que é guiado pelo Espírito Santo. Não foi em vão que eles pararam naquele lugar. E aí eu fiquei curioso e fui pesquisar o significado do nome Malta, que no original do grego tem uma conotação de mel ou doce mel. E aí eu fiquei a pensar, Paulo que estava vindo de um mar, de um tufão, de um momento, irmãos, amargo, difícil. Agora chegou a um lugar seguro chamado Malta, que significa mel. Aí eu fiquei a pensar como a vida é assim. Como a vida nos proporciona momentos de tribulações, momentos ou fases que corremos risco de vida. Como estamos sujeitos a épocas de escassez na vida. Há momentos muito difíceis, sofridos, angustiantes e dolorosos, como aconteceu com Paulo. Agora Paulo chegou em um lugar, Paulo chegou a uma ilha que tem um significado, que chama Malta, que tem um significado de mel ou doce mel. Isso já pode apontar um novo ciclo, uma nova fase, uma nova época, uma nova estação, um novo momento da vida deste homem. E eu acredito que, como você que está aqui nesta noite a ouvir a palavra de Deus, que talvez como Paulo tem vivido momentos, fases, passado por estações, no ciclo da sua vida, vivido esse ciclo amargo, angustiante, doloroso e sofrido. Eu sei que todos, irmãos, nós estamos sujeitos. Se Paulo estava sujeito, todos nós estamos sujeitos a passar por esses momentos das nossas vidas. O bom é que esses momentos não duram para sempre. O bom é que esses momentos não são permanentes. O bom é que as estações mudam, os momentos mudam e vem fases novas sobre as nossas vidas, como veio na vida de Paulo. Eu quero te dizer que Deus me falou hoje que tem fases novas para a vida de pessoas que estariam sentados nesta cadeira a ouvir a palavra dele. Eu quero repetir para que você escuta. Deus me falou hoje em oração que Ele tem um novo momento para você, que Ele tem uma nova fase para a sua vida, que está chegando outra época, que a estação vai ser mudada para você. Aleluia. Deus tem uma fase nova para você, meu irmão. Deus tem uma fase nova para você. E esta fase não é a pior do que você está vivendo. Essa fase não é ruim. As coisas não vão piorar, muito pelo contrário. As coisas vão melhorar. Está chegando uma fase boa. Está chegando. Eu queria que você levantasse as mãos e fechasse os seus olhos, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Está chegando uma fase boa para você. Está chegando uma fase de paz para a sua casa. Está chegando uma fase abundante na sua vida. Está chegando uma fase de honra. Está se aproximando uma fase de estabilidade. Está chegando uma fase de milagres. Está chegando a ilha de Malta, um lugar doce, um lugar de segurança para a sua vida, diz o Senhor. E por isso é que eu te digo, foi bom você ter suportado. Foi bom você suportar a tempestade que estava vivendo. Foi bom, foi importante você não pular do barco. Foi bom você continuar firme. Paulo poderia ter pulado
são para ser suportadas. Momentos difíceis são para ser suportados. O Deus que permite momentos e fases difíceis nas nossas vidas é o mesmo Deus que traz fases novas para as nossas vidas, irmãos. E esse versículo fala isso, dessa fase, desse momento na vida de Paulo. Aleluia. Se os moradores da ilha, como é que o trataram, pastor? O versículo número 2 vai dizer que os bárbaros, ou os moradores da ilha, Paulo vai dizer, nos trataram com muita bondade. Por quê? Porque acenderam uma grande fogueira por causa da chuva e do frio que fazia. Isso vai mostrar que quando eles saíram do naufrágio, escaparam do naufrágio, chegaram nadando em tábuas na ilha, aos moradores da ilha, irmãos, os receberam bem. Os moradores da ilha foram cuidadosos para com eles, foram bondosos, foram generosos para com eles. Eu fiquei a pensar, eles poderiam cair em uma ilha de homens maus, de homens cruéis, de homens perversos, e fragilizados depois de um naufrágio, ficariam vulneráveis aos ataques do inimigo. Mas eles caíram em um lugar, em uma terra, no meio de um povo que abraçaram, que cuidaram, que aqueceram, um povo generoso. Nessa nova fase da sua vida, Deus vai colocar gente boa no teu caminho. Nessa nova fase da tua vida, Deus vai colocar pessoas para cuidar de você. Nessa nova fase da sua vida, Deus vai colocar no seu caminho pessoas generosas para te ajudar. E o texto diz que eles chegaram, eles fizeram uma grande fogueira para aquecer todos que saíram do mar, e eles ficaram lá se aquecendo, irmãos, por conta do frio. Mas vocês sabem que fogueira não alimentada vira cinza. Fogueira tem que ser alimentada para continuar aquecendo, para o fogo continuar alto, e todo mundo se aquecendo ali. Mas Paulo tomou a decisão de ir. O texto diz que, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vídeos ou gravetos e pondo no fogo, Paulo tomou a decisão de ir pegar graveto e colocar na fogueira. Por quê? Porque o fogo estava aquecendo, o fogo estava bom, mas alguém precisava colocar graveto, lenha, para o fogo continuar aquecendo. E Paulo foi aquele que se disponibilizou a fazer aquilo. Eu fiquei a pensar, irmãos, líder faz isso. O líder se dispõe, o líder tem atitude, o líder toma providências. E Paulo se levantou no meio de todos e teve essa ação. Só que quando ele estava pegando as lenhas, os gravetos e colocando no fogo, tinha uma víbora, tinha uma cobra, tinha uma serpente no meio dos gravetos. E a Bíblia diz que a serpente foi na mão de Paulo e mordeu a mão de Paulo. E a Bíblia diz que ela acometeu a mão de Paulo. E por que ela mordeu a mão de Paulo? Porque Paulo foi aquele que se disponibilizou a fazer, a pegar lenha. Quem não quis pegar lenha, quem ficou no seu lugar, tranquilo, acomodado, quem não teve ação, não sofreu nenhuma reação, irmãos. Isso nos mostra que coisas acontecem nas nossas vidas por conta das nossas atitudes. Sofreremos reações quando tomarmos atitudes de ações. A serpente feriu a Paulo,
E o texto vai nos mostrar que ela feriu, e com seu veneno ela desejava neutralizá-lo, paralisá-lo, não só ferir. Irmãos, e às vezes espiritualizando isso, vocês sabem quem é que simboliza a serpente, ou quem a serpente simboliza? Na obra de Deus, no reino de Deus, quando nós decidimos tomar ações, realizarmos obras, nós estaremos vulneráveis a sermos atacados pela serpente. A serpente, ela vai querer atacar, a serpente vai querer neutralizar, a serpente vai querer paralisar quem vai fazer alguma coisa pelo bem das outras pessoas. Isso aconteceu com Paulo. Ele tomou esta atitude, ele teve esta ação e foi ferido por aquela serpente. E o versículo número 4 vai dizer que os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto que, como escapando do mar, a justiça não lhe deixou viver. Eles, quando viram uma cobra pendurada na mão de Paulo, eles pensaram com eles: provavelmente este Paulo é homicida. Por que homicida? Porque ele escapou do naufrágio, ele não morreu no mar, e quando chegou na terra seca, ele foi mordido por uma serpente. E isso é porque ele é homicida. De fato, irmãos, em parte eles estavam certos. Por quê? Porque existe uma lei de causas e efeitos. Existe uma lei de que colhemos o que nós plantamos. Só que no caso de Paulo aqui, a lei que Paulo estava sujeito não era esta lei. A lei que Paulo estava aqui era a lei da ação e da reação. A lei de Newton, que todos que têm uma ação estão sujeitos a uma reação. Ele teve a ação de ir pegar o graveto, de ir pegar a linha e de aquecer o povo, os seus companheiros. E agora ele sofreu a reação da serpente, ferindo a sua mão. Aí a gente vai analisar, irmão, que se Paulo estivesse lá sentado no meio de todo mundo, a serpente não tinha mordido ele. Mordido mesmo, porque a serpente tem dente. A serpente não tinha feito isso com ele. E aí Paulo tomou esta ação. Ele foi atacado. Por quê? Porque ele incomodou a serpente. Com a ação dele, ele aborreceu a serpente. Com a atitude dele de pegar os gravetos e com ela, ele deixou ela aqui meio que atormentada. Irmãos, e quem decidir tomar a decisão, ter a ação de fazer o bem aos outros, de ser, porque isso agrada a Deus, estará consequentemente sujeito à reação da serpente. Todo mundo que desejar agradar a Deus vai estar sujeito a desagradar a serpente. Guarda isso no teu coração. Não tem como eu e você, não tem como nós agradarmos os dois. Ou se agradarmos a Deus, iremos desagradar o maligno. Se agradamos o maligno, desagradamos a Deus. E talvez alguém pode ficar: pastor, eu estou assustado, pastor, eu estou com medo. Com medo de quê, meu querido? De agradar a Deus e desagradar o inimigo? Com medo de quê, minha irmã? De fazer a vontade de Deus e de incomodar o maligno? Não precisa você ter medo, porque maior que a serpente é o Deus que nós queremos agradar. E por que o Senhor diz isso? Porque se eu incomodar o inimigo, se eu tirar ele, eu acabar aborrecendo, atormentando, ele vai querer ter alguma reação como foi com Paulo, que a cobra, a serpente estava lá quieta, e Paulo foi pegar o graveto
nos responder que nós não precisamos ter medo. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te ungiu, Deus te deu dons, Deus te deu sabedoria, Deus te deu condições, Deus te deu graça, Deus te deu poder para incomodar a serpente mesmo, meus irmãos. Ou alguém pensa que Deus vai dar tudo isso para a pessoa ficar para si. A Bíblia diz em 1 João 3,8 que Jesus veio desfazer as obras da serpente, as obras do maligno, as obras do diabo. Que é poder e autoridade Ele dá para desfazer as obras do inimigo, para incomodar o reino das trevas. Ele faz isso, mas pastor, eu vou ficar com medo. Não precisa ficar com medo, porque o versículo 5 diz que a serpente que estava cravada na mão de Paulo mordendo, diz assim: mas sacudindo ele a víbora, a cobra, a serpente no fogo, não padeceu mal algum. O texto aponta que a serpente pegou ele, mas o texto diz que Paulo não sofreu mal algum. E esta serpente provavelmente era uma serpente venenosa, provavelmente era uma serpente fatal. Por quê? Porque o versículo a seguir vai nos mostrar que os moradores daquele lugar conheciam essa serpente e ficou esperando com que Paulo inchasse ou morresse. Então eles conheciam essa serpente, e a serpente pegou o Paulo, mas o texto diz que Paulo sacudiu a serpente no fogo e não padeceu mal algum. Eu quero te dizer que o Deus que vai te dar, que te dá autoridade, sabedoria, dons, inspiração, é o mesmo Deus também que vai te guardar do veneno da serpente. Ele é o mesmo que vai te guardar. Paulo sacudiu a cobra no fogo e não padeceu mal algum. Eu me lembrei, irmãos, fogo, serpente, lugar de serpente é no fogo mesmo. Paulo era mordeu, não queria ir para o fogo a serpente. Paulo jogou os gravetos, ela fugindo do fogo, pegou ele sacudiu ela para ela ir para o fogo, como se ele dissesse: lugar de serpente venenosa é no fogo. E eu me lembrei de Apocalipse 20:10, quando a Bíblia diz que a serpente, que o diabo, que o maligno será lançado no lago de fogo ardente. A Bíblia diz em Mateus 25 que o inferno, o lago de fogo, ele está preparado para o diabo e os seus anjos e os seus demônios, e não é para o ser humano. Não é o homem vai para lá, o ser humano vai para lá porque não quer ir para o céu, porque não quer obedecer a Deus. Mas este lugar, ele é feito para o inimigo e os seus demônios. E pastor, então esse negócio de fogo, isso não é bom não. O fogo do juízo que eu estou falando, ele destrói, ele assola, ele acaba. Mas não é esse fogo que é o fogo do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala que Jesus batiza com água e com fogo, quando a Bíblia diz que veio dos céus línguas repartidas sobre eles como de fogo, esse fogo é diferente. O fogo do Espírito, o fogo que apareceu para Moisés na sarça. Quando Moisés viu, o fogo estava, a sarça estava pegando fogo, mas a sarça não era destruída, porque o fogo do Espírito de Deus é diferente do fogo do lago de fogo, do fogo do inferno, porque o fogo do inferno
aleluia, tem fogo do Espírito de Deus nesta noite para nos aquecer. E a frieza espiritual não vai nos paralisar. Você pode pedir, pode colocar uma das suas mãos no seu coração, no seu peito. Não se sinta obrigado se você quiser, mas você pode falar como Jeremias. Jeremias queria parar, Jeremias queria retroceder por tanto sofrer no ministério, mas Jeremias falou: tem um fogo no meu peito que não me deixa parar. Tem um fogo no meu coração que não me deixa desanimar. Às vezes até penso, às vezes até quero, mas esse fogo não deixa, ele arde, ele arde, ele arde. Senhor, usa essas mãos do teu filho, da tua serva, incendeia este coração, incendeia esta alma nesta noite, Senhor. Oh, incendeia, aquece ele, aquece ela, Senhor. Aleluia, que fora pode estar frio, mas dentro dela e dentro dele, que ela seja incendiada, que ele seja aquecido pelo fogo, pelo fogo, pelo fogo do teu Espírito, do teu Espírito, do teu Espírito, pois a tua palavra diz que tu és Deus de fogo, a tua palavra diz que tu és Deus de fogo consumidor, consome toda frieza, consome todo desânimo, consome toda dúvida, toda incerteza, consome tudo que não provém de ti, e incendeia, e incendeia, e incendeia o coração desse varão, e incendeia a alma dessa irmã, que ele e ela possa sair daqui incendiado, aquecido pelo fogo do teu Espírito nesta noite. Receba fogo do Espírito de Deus, meu Pai. Aleluias, a Bíblia diz que eles olhando começaram a dizer um para os outros, os bárbaros, os moradores da ilha: olha, a serpente pegou ele vai morrer, ele não vai sobreviver. O verso 6 diz: e eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado há muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia, mudando de parecer, dizia que era um Deus. Preste atenção no que aconteceu, irmãos. Depois que Paulo foi mordido pela serpente, eles ficaram observando, analisando. Paulo não vai sobreviver, Paulo não vai ficar vivo, ele vai cair de repente como morto por conta do veneno da serpente. E o texto diz que eles ficaram olhando para Paulo, observando Paulo, fixando os olhos em Paulo. E Paulo não inchava, irmãos, e Paulo não balançava, e Paulo não fraquejava, e eles olhando e eles esperando, até que a Bíblia diz que passou muito tempo e eles viram que Paulo não caiu. E eu fiquei a pensar, irmãos, infelizmente é necessário eu fazer essa aplicação do texto. Pasme, mas tem gente que está te observando, tem gente que está te olhando. Tem gente que está observando os seus negócios, tem gente que está observando a sua família, está observando as suas redes sociais. Entra no seu Instagram, entra no stories do seu Zap, entra no seu Face, estão te observando. E para quê? Para ver se você adoece, para ver se você cai, para ver se você fale, para ver se você para. Tem gente que fica te observando, como eles estavam observando Paulo, olhando para você, esperando você inchar, esperando você sofrer, esperando você se acidentar, esperando você desanimar. É uma verdade, como aconteceu com Paulo naquele dia, acontece nos dias de hoje. Tem gente que está olhando para a sua família,
te observando. E eles estão esperando o velório iniciar. Eles estão esperando a morte te alcançar. Eles estão esperando você ser destruído. É verdade isso, irmãos. Como eles ficaram olhando para Paulo e não ficavam olhando, esperando que Paulo sobrevivesse, que Paulo vencesse. Era um olhar para que Paulo inchasse ou morresse. Mas a Bíblia diz que eles esperaram, que eles aguardaram por muito tempo e não aconteceu nada com Paulo. Esta palavra é para você. Vai se cansar quem está esperando você morrer. A Bíblia está dizendo: vai se cansar quem está esperando você ser destruído. Vai se cansar quem está esperando você adoecer. Vai se cansar quem está esperando você falir. Vai se cansar quem está esperando você se desviar. Vai se cansar, Deus está dizendo que está esperando você acidentar. Vai se cansar, vai se cansar, vai se cansar, vai se cansar, vai se cansar. Por quê? Porque Deus está dizendo: eu te guardarei, eu te livrarei, eu vou fazer com que eles esperem muito tempo, mas eu vou te guardar, eu vou te dar vida, eu vou te abençoar, eu vou te honrar, diz o Senhor. E Paulo permaneceu vivo de pé. E no versículo de número 7 diz que ao invés de Paulo morrer, Paulo foi ser hóspede do dono da ilha. Olha que coisa. Ao invés de Paulo inchar e morrer, como eles estavam esperando, Paulo foi chamado para ir para casa do dono da ilha, do magnata, do que tinha todas as terras ali. Mandou chamar a Paulo. Isso significa, sabe o quê? Que ao invés que eles esperavam a vergonha de Paulo, chegou foi honra para Paulo. Ao invés da humilhação que eles esperavam acontecer com Paulo, chegou foi uma exaltação para Paulo. Ao invés do que eles aguardavam que acontecesse com Paulo, que foi um desprezo, chegou foi uma afeição para a vida de Paulo. Aleluia. Ao invés de honra, Deus tem uma honra para você. Ao invés de uma humilhação, de uma vergonha, Deus tem uma exaltação como houve com Paulo. E isso, essa nova fase, essa nova estação que está chegando para a sua vida. E eu fiquei a pensar, irmãos, Paulo, da mais baixa condição para a mais alta, elevada posição. Por quê? Porque o versículo eles diz assim, ó. Primeiro eles falaram que Paulo era um homicida. Depois que Paulo não morreu, que a serpente o feriu e que ele não morreu, aí agora eles vão dizer: esse homem é um Deus. Olha, de homicida, o conceito deles foi mudado para um Deus. Olha como as coisas mudaram. E quem é que pode fazer isso, pastor? É Deus. Só Deus pode fazer isso na vida de um homem e de uma mulher. Só Deus pode fazer isso na vida de alguém. Fazer com que as pessoas que olhavam para Paulo e acusavam e apontavam, dizendo que Paulo era um homicida, agora os mesmos estavam dizendo: ele é um Deus, ele não é homicida coisa nenhuma, porque aconteceu o que aconteceu na vida de Paulo, só Deus poderia fazer. Aleluia. E Deus gosta disso, irmãos. Deus, Ele é especialista em fazer isso, em transferir, em tirar pessoas da mais baixa condição e colocar na mais elevada posição. Eu não duvido que essa nova fase que Deus tem, que o Espírito Santo está falando conosco nesta noite, Deus vai surpreender você. Deus vai surpreender aqueles que estão em sua volta, trazendo uma nova condição e colocando em uma nova posição. Sabe por quê? Porque Deus é especialista
Mas não foi só com Paulo que isso aconteceu, não foi só com Paulo, não. Deus tirou da vida a mais desprezível condição de pastor e colocou na mais respeitada de rei de Israel. Deus fez isso também com José, tirou ele da posição de irmão desprezado e colocou ele, elevando ele na posição de governador do Egito. Deus também pegou Gideão de um simples homem para um corajoso juiz. Deus também pegou uma mulher Esther, uma mulher modesta, e colocou como admirável rainha. Deus também pegou um carpinteiro que era ignorado, que era desprezado, que era humilhado, e colocou como rei dos reis e senhor dos senhores, porque Deus é especialista nestas coisas. Então não fique pasmo se isso acontecer com você nessa fase que está chegando, nessa fase de Deus para a sua vida, nesta nova estação. Meu querido, Deus está mandando eu dizer que tem coisas novas e coisas grandes chegando para você. Aleluia! E na casa onde esse homem estava, quem é que estava lá? O versículo de número 8 vai dizer que aconteceu estar na cama, enfermo de febre, disenteria, o pai de Públio. Nessa casa, deste homem, dono de tudo, que recebeu Paulo, hospedou Paulo por 3 dias. Lá tinha o pai desse homem que estava doente, o pai desse homem que estava enfermo. E aí levaram Paulo para ver o pai do homem. A Bíblia diz que quando Paulo foi lá, no versículo de número 1, e que Paulo foi ver, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Levou Paulo lá, o homem estava doente, o pai do Públio. Paulo colocou as mãos sobre o homem que estava doente e curou. Eu imagino, conjecturo Paulo colocando as mãos sobre aquele homem e falando para Deus: Pai, eu não sou nada, mas Tu és tudo, eu sou Teu servo. Esse homem me recebeu tão bem, esse homem cuidou de mim tão bem. Aqui está o pai dele doente, aqui está o pai dele enfermo. Pai, eu oro em nome do Teu Filho Jesus, dê saúde a esse homem, cura este homem. E a Bíblia diz que aquele homem ficou curado, o homem ficou sarado. Preste atenção no detalhe do texto. A Bíblia diz que Paulo impôs sobre eles o quê? O quê? Paulo colocou, e a serpente pegou Paulo aonde? Não foi no pé? Na mão. Olha, aonde a serpente queria parar, destruir, neutralizar, foi aonde Deus usou para fazer. Aonde você está sofrendo ataque, aonde o inimigo está investindo contra você, contra a sua área, é onde Deus vai usar para a glória do nome. É aí que Deus vai usar para abençoar vidas, para edificar vidas, para levantar vidas, para salvar vidas, para abençoar vidas. É na área que a serpente está te ferindo, ou que ela te feriu. É nessa área que o Senhor vai te usar poderosamente. A Bíblia vai dizer, e no versículo de número 9: feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade e sararam. O pai de Públio foi curado e foi sarado, mas aquele milagre não ficou só dentro daquela casa, aquele feito não ficou só dentro daquele quarto, aquilo foi compartilhado na ilha. Como se dissesse: olha, aquele homem que a serpente lá pegou, ele orou lá, o pai de Públio, que estava doente há tanto tempo, e o filho dele levou profissionais, o filho dele fez tratamento, comprou medicação, fez chá natural, tudo, e nada resolveu. Mas chegou aquele homem, que muitos estavam dizendo que era homicida, orou por ele, colocou até as mãos lá, eu vi até ainda os furinhos na mão dele, onde a serpente pegou, e ele ficou curado
Irmãos, ali não foi o fim de um milagre, não foi o único milagre, ali foi o início de muitos milagres que estavam por vir. É por isso que é importante nós compartilharmos os feitos que Deus faz nas nossas vidas, porque nós vamos compartilhando, vai estimulando a fé dos outros, e os outros vão buscar o Deus que nós estamos servindo. Porque eles fizeram isso, foram compartilhando, foi anunciando, a fé dos outros foram estimuladas, e eles chegaram de Paulo, e Paulo levantava as mãos que a serpente pegou e orava: seja curado em nome de Jesus, eles eram curados, seja abençoado em nome de Jesus, eles eram abençoados. Quer dizer, ali foi o início de uma grande multidão de milagre na vida de pessoas. E quando estava nesta casa, neste dia, o Espírito de Deus ministrou meu coração para dizer nesta noite que hoje vai começar algo na sua vida. E hoje não vai ser uma noite única, não. Deus vai fazer algo, Deus vai te dar algo, Deus vai abrir algo, que vai ser o início de muitas coisas boas, tanto para você quanto para outras pessoas. O versículo número 10, para finalizar, diz que o final daquele ciclo, o final daquela experiência de Paulo naquela ilha foi assim: os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. O texto vai dizer que Paulo, quando foi embora, depois de meses naquela ilha, despediu de todo mundo, e o texto fala que eles trataram Paulo com muita honra, com muito respeito, com muita admiração, e deu a Paulo suprimentos abundantes para que Paulo fosse viajar sem falta de nada. Aleluia. Está começando este tempo. Eu queria convidar os irmãos do louvor. Está chegando um novo tempo para a sua vida, meu querido. Está chegando um tempo que o Senhor vai suprir com abundância. E esse texto nos mostra que o Deus que permite ciclos amargos da nossa vida, este texto nos mostra que o Deus que permite passarmos por ventos e por tempestade, esse texto nos mostra que o Deus que permite o capítulo 27 de tribulação é o Deus que permite o capítulo 28 de honras e de abundância. Aleluia. Fique sobre os seus pés. Aleluia. Aleluia.